Louco, talvez. Corrupto, jamais. Informa aos cidadãos de Porã. Recomendação Administrativa número 24/2019. Procedimento Administrativo MPPR número 0066. 19.000443-A3. Objeto: recomendar e fiscalizar o prefeito de Porã para que tome as medidas administrativas necessárias para o regular fornecimento dos serviços públicos de limpeza urbana e saúde pública à população de Porã. O Ministério Público do Estado do Paraná, por seu promotor de justiça signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente, artigos 129, incisos 2 e 9, da Constituição Federal, artigo 120, inciso 2, da Constituição do Estado do Paraná, artigo 27, inciso 1 e parágrafo único, incisos 1 e 4, da Lei nº 8. 625/93 e demais dispositivos pertinentes. Considerando o contido no artigo 127 da Constituição Federal, que dispõe que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Considerando o estabelecido nos artigos 129, inciso 2, da mesma Carta Institucional, bem como no artigo 120, inciso 2, da Constituição do Estado do Paraná, que atribuem ao Ministério Público a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta instituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Considerando o artigo 27, parágrafo único, inciso 4, da Lei Federal nº 8. 625, de 12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação. Considerando que a Lei Complementar nº 85, de 27 de dezembro de 1999, em seus artigos 67, parágrafo 1º, inciso 3, e 68, inciso 13, item 10, dispõe que ao promotor de justiça incumbe, respectivamente, atender a qualquer do povo, ouvindo suas reclamações, informando, orientando e tomando as medidas de cunho administrativo ou judicial, ou encaminhando-as às autoridades ou órgãos competentes e efetuar a articulação entre os órgãos do Ministério Público e entidades públicas e privadas com atuação na sua área. Considerando que, recentemente, acatando o pedido do Ministério Público do Estado do Paraná em medida cautelar criminal, o Tribunal de Justiça do Paraná determinou a suspensão do prefeito Roberto da Silva das funções, com a proibição de acesso a órgãos públicos e contato com pessoas determinadas, tendo sido determinado, ainda, a assunção do cargo pelo ilustre vice-prefeito, senhor Aristides Antônio de Campos. Considerando que, na forma da Lei nº 8. 987/1995, em seu artigo 6º, parágrafo 1º, conceitua serviço público adequado como sendo aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Considerando que chegou ao conhecimento deste agente ministerial que foram recentemente exonerados servidores públicos que atuam na limpeza urbana da cidade de Porã, circunstância que caso não sejam tomadas as medidas administrativas adequadas poderá causar grave dano à saúde pública. Considerando a orientação da Carta de Brasília, que prima por uma atuação extrajudicial e resolutiva dos membros do Ministério Público, recomenda administrativamente o Ministério Público do Paraná ao excelentíssimo senhor prefeito de Porã Aristides Antônio de Campos, a fim de que a. Tome as medidas administrativas cabíveis para o regular fornecimento dos serviços públicos de limpeza urbana, inclusive com a contratação de pessoal, caso necessário, visando a não interrupção do serviço. b. Tome as medidas administrativas cabíveis para o regular fornecimento dos serviços públicos de saúde pública, inclusive com a desburocratização e celeridade das autorizações de fornecimento de medicamentos, agendamento de exames e consultas,
visando evitar a repetição das situações de objeto de responsabilização civil do prefeito afastado na ação civil pública por ato de improbidade administrativa número 000263918.2019.8.16.0094, em trâmite perante o juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porã. 1. Consoante apurado nos autos de inquérito civil número MPPR 0066.17.000365A2, que embasaram o ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa número 0002633918. 2019.8.16.0094, o prefeito afastado Roberto da Silva adotava a prática improba de condicionar o fornecimento de medicamentos, agendamentos de consultas, exames e cirurgias à entrevista pessoal com o munícipe interessado, em arrepio aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade e moralidade administrativa, visando única e exclusivamente a promoção pessoal. C. Esclareça, em 48 horas em face da urgência, notadamente em relação aos serviços públicos de limpeza urbana, quais medidas foram tomadas. Se necessário, o Ministério Público tomará as medidas judiciais cabíveis para assegurar o fiel cumprimento das medidas recomendadas, sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade daqueles cuja ação ou omissão resultar na violação dos preceitos constitucionais. Alerta, por fim, que o não cumprimento da recomendação acima referida importará na tomada das medidas judiciais cabíveis, inclusive no sentido da apuração da responsabilidade civil, administrativa e mesmo criminal dos agentes que, por ação ou omissão, violarem ou permitirem a manutenção da situação citada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Iporã, 10 de outubro de 2019. Alan Bolzão e Tixac. Promotor de Justiça. Agradeço à Promotoria Pública de Iporã, pelo excepcional trabalho que vem realizando e colocando a par dos fatos a população de Iporã.